que você começasse explicando para as pessoas que estão aqui o que que é o Janeiro Branco, por que que ele existe. Então, Janeiro Branco, ele é um movimento social, né, entrado no Outubro Rosa, Novembro, exatamente para a gente focar na saúde mental, né? Então, no decorrer do ano, acaba sendo tão pouco falado, né? Não que a gente tenha que falar isso só no início, né? Só em janeiro, mas que a gente acaba não focando tanto, a gente acaba passando. É tudo tão automático, né? O nosso dia a dia é tudo tão automático que o Janeiro Branco ele veio como um lembrete mesmo, de falar, opa, vamos conversar sobre isso, vamos focar na saúde mental, vamos prestar atenção nesse tema que é tão importante para todo mundo, né? Porque todo mundo Sim. precisa de saúde mental. Sim, a gente fala muito de saúde física e a saúde mental ainda tem muitos tabus, né? E aí somos aqui duas psicólogas para trazer para vocês a importância de se parar um pouquinho para pensar como é que está a minha saúde mental. Então, eu acredito que foi isso, né, Natália? E quem que foi o idealizador? Quem inventou isso? Quem teve essa ideia de fazer essa campanha da saúde, do Janeiro Branco, né? Sim, foi uma sugestão, a princípio, né, de um psicólogo mineiro de Belo Horizonte não, desculpa, de Uberlândia, chama Leonardo Abraão, que começou a incentivar os psicólogos em janeiro, né, a conversar, a fazer campanhas, a fazer atividades sobre a saúde mental, né? Isso em 2014. Então, já tinha lá o Outubro Rosa, já tinha o Novembro Azul, e aí quando veio o Janeiro Branco, né, em 2014, foi o primeiro movimento que foi criado com atenção para a saúde mental, né? Uhum. Depois até veio o Setembro Amarelo, né? Mas o primeiro grande movimento, ele foi o Janeiro Branco lá em 2014 em Uberlândia, com o Leonardo Abraão. E Um depois psicólogo. começou isso a expandir psicólogo também. E depois começou a expandir, né? E hoje já é um movimento até internacional. Legal, né? Olha só, gente, como que isso ganhou uma proporção, né? Cada vez se fala mais Uhum. porque a gente tem, por não cuidar da saúde mental, adoecido muito, né? Muito legal essa campanha. E por que que foi essa escolha feita para janeiro, não fevereiro branco, não março branco? Por que que é janeiro branco? Boa noite. Ah, Boa noite, pessoal. Quem quiser ir mandando perguntas também pode, fiquem à vontade. sim. Janeiro, porque janeiro é o mês do recomeço, né? É aquele mês que a gente fica mais reflexiva, que a gente pensa no ano que passou, o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ser adaptado, o que precisa de um ajuste, né? Então, janeiro ele veio exatamente por ser o mês ali do recomeço, de recomeçar um ano, de recomeçar projetos, de recomeçar planos, né? Então, ter a possibilidade de rever muita coisa. Então, janeiro, exatamente porque tem essa simbologia disso, né? De poder Entendi. parar e avaliar, tá? Avaliar, né? Faz sentido, né? Começar o janeiro já pensar na saúde mental, para o ano inteiro a gente preocupar em Uhum. manter ela em dia, né? E colocar a saúde como uma das metas ali de ano, né? No início a gente pega uma folhinha e faz aquelas metas para o ano, né? Algumas pessoas fazem. Aquelas metas, né? Falhou um pouquinho aí, só fala.
Isso, as metas, né? Algumas pessoas gostam de pegar a folha e escrever nas metas para o ano novo, né? Então, colocar a saúde mental como uma meta, né? Como nos planos, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui, Natália, não sei se você está vendo, vou ler para você. Quais são os erros muito comuns, os mitos mais comuns sobre a saúde mental? Isso. Acho que é isso, né? Que você gostaria de desmentir. Quais são os. Mitos, né? Acho Não, que é não mito, tô, não tá é aparecendo mito, para né? mim. Sobre a saúde mental Agora que apareceu. tá confuso, Gostaria mas de desmentir. Tá. É, Então, a gente escuta, a gente ainda, infelizmente, escuta muita questão de psicólogo é para doido, né? Ah, eu não tô doido, então eu não vou em psicólogo, né? Infelizmente, a gente ainda escuta muito isso. E às vezes, quando chega alguém falando no consultório isso, aí eu ainda falo assim, que na verdade o psicólogo, aliás, o cuidado, né, com a saúde mental é exatamente para não se ficar doido, uhum. né? Ainda carrega esse mito, né? Que quem vai ao psicólogo é Ainda, doido, né? ainda tem muito esse mito de quem cuida da saúde mental, né, é doido, e que cuidar da saúde mental é fraqueza, né, pedir ajuda é sinal de fraqueza, Isso. né? E enquanto a gente vê assim que se você tá com uma dor no dente, você vai tranquilamente ao dentista, né? Se você tá andando na rua e torce o pé, você vai no médico, você vai no ortopedista. Então, se está havendo um sofrimento aí, se está havendo um processo de desgaste emocional, por que não procurar ajuda? Né? Exato. Qual que é esse problema de É, procurar ajuda ainda, enquanto ainda há tempo, acho né? que tem Enquanto também não está aquele no mito limite. assim de né, sobre sentimentos e comportamentos e emoções eu resolvo sozinho, né? Sim, Não, isso aí sim, eu dou é, conta, né? Porque não é eu dou algo que é conta. muito visível, né? Mas ao longo do tempo, os sinais que vão sendo ignorados de algum desajuste emocional, ele vai agravando e vai trazendo sofrimento emocional. Aí sim você adoece. Então, cuidar da saúde Sim, aí as mental pessoas. seria ter mais consciência sobre isso, né? Aqui antes, E as pessoas, às vezes, pode falar. pode concluir, mas Não, pode as concluir, eu ia pessoas passar para outra pergunta. esperam chegar no limite mesmo, né? Limite para procurar um atendimento, né? Uma ajuda. E muitas vezes, pelo menos eu vejo isso muito no consultório, que as pessoas esperam esse limite e na hora que elas chegam a procurar, elas querem a solução para ontem. Né? Exato. Elas querem que aquilo se resolva assim, numa rapidez que é impossível. Né? Uhum. Infelizmente, a gente tem que trazer para a realidade e sim, é impossível a resolução de tudo que elas querem, desde que elas querem. Né? E a gente está na época muito do imediatismo, né? Todo mundo quer tudo para ontem, né? Isso. Natália está falando só um pouquinho, não sei se para as outras pessoas está, mas está falhando um pouquinho a sua fala. Ó, só para trazer como esclarecimento o porquê da cor branca, né? Igual tem o setembro amarelo, simboliza, né, a questão lá que ficou marcada da prevenção ao suicídio e a cor branca. Por que essa cor foi escolhida para a campanha? Vou explicar para o pessoal aqui. Qual que é o A motivo? cor branca, gente, se estiver falhando o meu áudio aí para vocês, vocês me falam aí que eu falo um pouco mais dado para não dar nada. Mas a cor branca é exatamente para dar a ideia daquela folha em branco, né? Então, se você pega em branco, você tem a possibilidade de colocar aquilo que quiser.
né? Ou aquilo que é necessário para aquele momento, né? Então, abre muitas possibilidades, te permite refletir, pensar no que você realmente quer e no que você realmente precisa colocar na folha em branco. Isso, né? O janeiro branco. Entenderam? Ah, falei um pouquinho, mas eu entendi, acho que o pessoal entendeu também. A folha em branco é um recomeço, né? Tá em branco aqui. O seu tá falhando muito, Natália, sua internet. Estão dizendo aqui. Falando muito. Mas eu tô conseguindo entender. O motivo da cor branca simboliza isso, né? Que é um recomeço, você vai escrever o que você gostaria de viver naquele ano que vai trazer uma saúde para sua mente, né? Dependendo dos hábitos, acho que é isso que eu entendi. Trabalho sobre muita pressão pode agravar a saúde mental? O que pode ser feito para amenizar? Pessoas que trabalham com muita pressão. Pode agravar, né, Natália, a saúde mental. Aprender a lidar Sim, com essa pode agravar pressão, né? muito. Sim. Sim. Pode agravar e muito, né? Gente, se melhorou, vocês me falam aí que eu dei uma mexida aqui na minha Tá, internet. Então, se tá melhorou. melhorando. O que pode ser feito para amenizar é principalmente ter esse cuidado com a sua saúde mental, né? Olhar para você fora do trabalho também. O trabalho já é sob pressão. E se você levar uma vida sob pressão, isso vai agravar. Você tem que ter pausas, igual a gente trabalha com cuidando da saúde mental das pessoas, é pressão o tempo todo, né? É um trabalho pesado. E se a gente não tirar um tempo para a gente, para descansar a mente, igual a gente está trabalhando o dia inteiro, a gente está atendendo o dia todo, estamos fazendo a live, o que vamos fazer no final do nosso dia para que a gente possa ter mais paz, mais equilíbrio nas nossas conexões mentais. Isso tudo é muito importante, ter esses pequenos momentos de pausa, porque às vezes o Eu trabalho acho que você não falou dá, uma, né? eu acho que você falou Pode uma falar. palavrinha aí chave, Thaís. Equilíbrio, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Então, se você trabalha sob pressão, se você vive sob pressão, se você chega em casa é sob pressão, se você passa os momentos ali de lazer, de final de semana, alguma coisa assim, é sob pressão. Isso tudo vai chegar, vai fazer você chegar num limite, né? Então, eu acho que equilíbrio é uma palavrinha-chave aí muito importante. É ter a consciência, eu diria assim, se você come errado, né, o tempo todo, se alimenta mal, você vai ter uma consequência. Se você tem maus hábitos comportamentais, né, não só alimentares, você vai gastar o seu cérebro ao ponto de trazer um sofrimento mental, como uma ansiedade, uma depressão. Uhum. Se não for Se não, tratado o mental, o corpo vai começar a falar, dar reações, sinais de que, se não se cuidar, vai pifar, falhar. Exatamente isso. Né? Se você, sim. assim como a saúde física, né, a mental dá muitos sinais que são muitas das vezes ignorados. E quando vê, já está numa crise, né, numa situação que te obriga a olhar para si, te obriga a Sim, tratar, que não é a loucura, mas é o agravamento da mente. Só vai no sim. psicólogo quem está louco. Acho que isso significa quem já ultrapassou o limite. Então as pessoas tinham muito essa cultura. Hoje tem se mudado muito isso, né, Natália? As pessoas procuram cuidar da saúde mental, melhorou 90%. Sim, Eu, por ainda bem. exemplo, meu equilíbrio são meus esportes que pratico. Então, exatamente. Você É tem isso que mesmo. ter um escape saudável, né? Por exemplo, não pode ser um escape na bebida, um escape na comida, É, o ou estado dormir em saudável. excesso. Praticar Sim. esporte, ótima dica, Ana Lu. E Ótima dica. principalmente porque, né, é comprovado que a atividade física aí tem a liberação de hormônios que ajudam muito nessa questão da saúde mental, né? Então, a atividade física é uma boa opção para quem busca esse equilíbrio,
né? Para Sim. quem busca cuidar da saúde mental também. É isso. Natália, as perguntas que eu tinha para você eram essas. Se alguém tiver mais perguntas aí, mas agora eu acho que ela deve ter algumas perguntas para mim para acrescentar mais aí para vocês. Sim, agora eu vou fazer algumas perguntinhas para a Thaís. E o pessoal que quiser ir compartilhando experiências, que quiser ir fazendo perguntas, também pode ficar à vontade para ir colocando aí, Ah, tá? Natália, eu pulei uma, tá? Que eu preparei para você. Importantíssima. Ah, Pulei uma. Eu queria que você falasse, a gente conversou um pouco sobre isso, para contextualizar como é que está em números a saúde mental no mundo. é. Esse é um ponto, é um Pulei. ponto complicado, né? Sim, É, então, segundo a Organização Mundial de Saúde, esses dados eu tenho aqui uma colinha, né? sim. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com transtornos mentais, né? Um Então, como bilhão. ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso é muita coisa, Sim, né? muito. No Brasil, existem estudos que mostram que cerca de 9,3% da população tem transtorno de ansiedade só. Né? Isso daí aproximadamente 18 milhões de pessoas. Sofrem de ansiedade hoje, né? Só de ansiedade. Né? Tanto que o transtorno de ansiedade, a ansiedade, ele é o tema mais buscado no Google atualmente. Né? Como passar por uma crise de ansiedade, o que é a crise de ansiedade, esses são os temas mais buscados no mundo. Né? Exatamente porque 18 milhões de pessoas aproximadamente sofrem com ansiedade. Né? Muito E alto, né? 5,8% da população tem depressão. E esses números são os números conhecidos, né? Fora aqueles números que exatamente as pessoas não procuram ajuda pelaquela ideia de que é fraqueza, de que é coisa de doido, né? Exatamente. Então, esses são números conhecidos. E esses números, eles colocam o Brasil numa posição de destaque global, né? Então, no Brasil, a gente está numa posição aí muito alta de transtornos mentais, né? E a depressão ao longo da vida pode estar presente em cerca de 15,5% da população brasileira, né? Então, pelo menos aí 15,5% da população em algum momento da vida pode apresentar algum sinal de depressão. E mais uma Uhum. vez, números baseados em pessoas que procuram ajuda, né? Então, imagina aquelas que não procuram, imagina a quantidade que tem de pessoas que não procuram, né? Exato. Sim. E por isso é importante a gente continuar falando sobre isso cada vez mais, não só nós profissionais, mas as pessoas, isso a gente vai falar mais no final. Também Uhum. é incentivarem as outras pessoas à nossa volta a procurar cuidar da mente, né? Eu vejo muito isso no consultório. Uma paciente quer marcar para a avó, uma paciente quer marcar para a mãe, e incentiva, e às vezes a pessoa reluta, a pessoa não vai, mas a gente tem que continuar insistindo na importância disso, né? Uma pergunta aqui próxima é o que você diria para quem acha que procurar ajuda é frescura? O que a gente diria, né? O que você diria? Quem acha que procurar ajuda é frescura? Ah, isso é frescura, ir no psicólogo é frescura, né? O que eu normalmente até falo, né, é exatamente esse outras especialidades, né? Então, você está com uma dor de dente, você vai no dentista. Você Frescura, torce aguenta a para o dor, pé. Oi? né?
Quem tá com dor de dente, é só falar com ela que é frescura, aguenta a dor aí, né? Pois é frescura, daqui a pouco passa. É a mesma coisa, né? Então, você torce o seu pé, você quebra o seu pé, você vai procurar ajuda. Então, É, você eu falaria diria, para ela também, ah, isso é frescura. eu diria que para quem acha isso, que não é frescura, que é algo muito sério. Muito sério. E se você, a pessoa que a gente conhece diz isso pra gente, tem que falar para essa pessoa assim, é uma pena você pensar assim. Mas ainda tem, tá? E por Ainda isso tem. nós estamos aqui falando sobre isso. Era E é por isso. isso que ainda é tão necessário ser falado, né? Porque ainda tem muita gente que acha, assim, que é frescura. É. E aí tem aqui, né? Acho que completa isso aí. Por que que ainda poucas pessoas procuram ajuda, né? Exatamente por conta disso, né? Preconceito, os tabus, os estigmas sociais de que exatamente, fulano tá indo. E não é só com psicólogo, né? Com psiquiatra também. Sim. Tá indo no psiquiatra, tá indo no psicólogo, então não bate bem da cabeça, né? Então acabar com isso, né? Acabar com essa questão de que o sofrimento emocional é frescura, de que o sofrimento emocional é falta de Deus, né? O sofrimento emocional é só colocar uma música alegre que passa, Porque você é né? fraca, você não dá conta, você é fraca. Você você é Né? fraco, né? Então, procurar ajuda não é um sinal de fraqueza. Eu sempre repito isso muito. Eu acho que procurar ajuda para a saúde mental é sim um sinal de muita coragem. Porque para você colocar para fora aquilo que está te doendo e ninguém está vendo, é muita coragem, né? Uhum. Então, eu acho que ainda se tem poucas pessoas procurando por conta disso, né? Porque às vezes é pouco divulgado como se procura, por que se procura, né? Então as pessoas acham que tem que chegar num limite para se procurar ajuda, e isso não é real, né? Então as pessoas acham, eu tenho que estar muito ruim para procurar uma ajuda. Isso não é real, né? Então eu acho que ainda se tem poucas pessoas procurando ajuda por conta disso. E por E mais que claro, se fale sobre isso, as pessoas não se interessam muito sobre isso, né? sim, são Sobre esse poucas as tema. pessoas. Né? É. Vai falar essas frescuras de saúde mental de novo? Vou ouvir esse É, treco, né? Os que estão aqui ouvindo, vocês estão de parabéns. E normalmente devem estar com a saúde bem em dia, né? Que se interessam por este tema. Mas muitas pessoas fogem, porque acham que se eu ficar vendo isso, eu sou fraco. Vou dar conta. Eu vou pegar uma enxada, vou bater um pasto, e que isso vai. Não é só isso, porque o transtorno mental é uma coisa muito séria, né? Ignorar os sinais que é o problema. Mas é isso, Natália, você pode começar para a gente acelerar aqui. então eu vou começar exatamente com essa pergunta aí, né? É, quais são os sinais de alerta de que de que alguém pode estar em sofrimento mental e que merece atenção? Estamos falando tanto disso, né? E quais são os sinais para vocês ficarem bem atentos? A gente, quando tem uma infecção, a gente tem um sinal que é a febre, a indisposição do corpo, né? E a saúde mental, quando não está muito boa, ela vai dando pequenos sinais, como uma instabilidade do humor, o humor começa a mudar muito, de repente oscila, vem uma irritabilidade, a pessoa não era daquela forma, ela começa a ficar mais impaciente, mostra o desgaste do seu cérebro, né? A mente começa a ficar desgastada. Começa a mudar o seu ritmo de sono, você passa a não conseguir dormir mais, tem insônia, é um sinal de alerta. Eu estou tendo insônia, antes eu dormia bem, o que está acontecendo? Um excesso de preocupação ou até mesmo de cansaço. Alimentação, de repente você passa a perder o apetite ou o excesso. Essas alterações são sinais de alerta, né?
Existem vários sinais de alerta sobre a ansiedade, que são pensamentos negativos. Você está pensando muito negativo, você começa a passar pela mente um desejo de acabar com a vida, passa rápido e volta. Você tem que ficar atento, porque o seu cérebro pode estar entrando num nível de falha tão grande que vai te levar para a depressão. Depois de muito ignorar esses sinais, a gente pode ter uma depressão. Igual hoje eu atendi uma moça que falou que com 18 anos teve uma depressão fortíssima após sair do terceiro ano do ensino médio, porque não passou no vestibular na época dela, e ela ficou muito frustrada, e isso trouxe para ela várias consequências ao longo da vida, de achar não merecer uma coisa melhor, e aquilo foi adoecendo a mente dela. Então, às vezes, a falta de uma orientação de um profissional em tempo hábil, né, um psicólogo, te leva a chegar num transtorno mental. Então, observando esses sinais, você indo quanto antes ao psicólogo, assim como indo antes ao médico, você evita várias doenças. Com a saúde mental é a mesma coisa. Às vezes a Sim. pessoa vai perdendo o interesse de socializar, de conviver com as pessoas, ela saía mais, ela passa a querer ficar só em casa, ou até o oposto, ela só quer ficar saindo e bebendo, tem um aumento de. Observe isso, que são tentativas inconscientes de solucionar um problema que não vai solucionar dessa forma. Somente com a orientação de um profissional e às vezes de um psiquiatra, medicando e o psicólogo orientando, né? Sim. É prestar atenção mesmo nas mudanças bruscas, né, Thaís? Porque às vezes Sim. a gente fala assim, se a pessoa se isola muito, e aí as pessoas às vezes pensam, né? Nossa, eu sempre gostei de ficar sozinha no meu canto, será que eu tenho algum problema? Mas assim, a mudança brusca de comportamento é importante ficar atento, né? E realmente não é porque a pessoa está saindo, está se divertindo, está bebendo, está sorrindo, está dando gargalhada, que ela está bem. Então, se aquilo não faz parte da personalidade dela, do cotidiano dela, alguma coisa pode estar de alerta aí, né? E a gente tem que estar alerta a nossas mudanças, né? A Ana Lu está dizendo aqui, no mundo em que vivemos hoje, nas escolas era para ter um psicólogo à disposição para poder ajudar os alunos. Já é lei, né, que tem que ter um psicólogo, mas às Não, hoje em vezes dia já não tem. dá conta da demanda toda, né? Não sei se ainda tem escolas que não têm, mas já é lei que tem que ter, né? É, mas a demanda na escola, ali dentro da escola, ela é diferente de uma demanda mais clínica, né? Sim. Mas Então, tendo um olhar assim, lá para encaminhar, né, Natália, sim. perceber. Então, acho importante ter sim para ter esse olhar diferente, né? Tem E que até ter poder fazer esse psicólogo hoje encaminhamento. em todos os lugares, não só nas escolas, né? Te cortando aí, é isso que eu ia falar. Sim, com certeza. E como a psicoterapia pode ajudar em diferentes fases da vida? A psicoterapia, que é a psicologia clínica, igual a Natália acabou de falar, um espaço mais profundo de. A psicologia está presente em vários ambientes, como orientação, psicoeducação, mas a psicoterapia clínica é você ter um espaço seguro para olhar para si, entender por que que você está agindo de certa maneira, o que que você ainda não conseguiu modificar, e encontrar ferramentas que vão te trazer um equilíbrio emocional, né? Que você sinta-se no lugar certo, tomando as decisões corretas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma paciente recente, uma senhora, que eu falei da avó, a paciente levou a avó e ela foi meio resistente, mas na terceira sessão, aí depois da primeira ela foi mais maleável, por quê? O idoso, né, o de 80 anos, ele não vem de uma cultura que eu posso falar, então tem que ter, mas ainda assim, quebrando tabus, ela foi, e teve um espaço de que ela se sentiu acolhida,
que ela sentiu, pôde falar de coisas que ela nunca falou para ninguém. Ela compreendeu certas coisas que ela precisava modificar para ter saúde mental. Na terceira sessão, ela me falou assim: E aí, dona Fulana, dona Maria, como é que a senhora tá? Falei o meu primeiro não. Da minha vida, falou assim. Falei o meu primeiro. Eu fiquei tão É. emocionada. Sério, que a senhora falou não? Ela falei. Depois eu senti uma culpa. Aí nós fomos trabalhando sobre isso, sobre esse comportamento em que ela não tinha o hábito, né? E que Uhum. trazia malefícios para ela. A partir do momento que ela aprende a dizer não, ela está pensando nela, está pensando nos benefícios da saúde emocional dela, porque quando a gente se anula, isso traz muita consequência. Às vezes a gente só pode perceber isso numa terapia, num espaço seguro, com um profissional que vai te conduzir da maneira correta. Sim, e você falando isso, Thais, me fez pensar num outro é, tabu, né, que a gente escuta muito, principalmente de pessoas um pouco mais velhas, né? E hoje em dia não falo nem igual no seu caso aí de 80 anos, não, até as pessoas mais novas aí já estão falando isso, né? De eu já tô com tal idade, não muda mais nada, não, né? Não tem jeito, mas não, né? Ela falou isso pra mim, tem nada não para mudar, não. Aí um filho fez um pedido para ela e ela falou, não, assim, aí o filho assustou e a gente está trabalhando sobre isso, né? E é importante até ela perceber isso, né? Ela vê que, peraí, então eu Percebeu? posso sim mudar, né? Pode ser diferente. E a psicoterapia vai te trazer para um estado maior de consciência, e só com consciência é possível mudar. Sim. E qual é o papel da sociedade nesse processo, né, da promoção para a saúde mental? É isso que a gente chegou a falar aqui, né? Falar mais sobre esse assunto, ler, procurar saber mais sobre isso. Se fala muito, mas você tem que compartilhar também dicas, igual a Ana Lu falou ali do esporte, né? Eu tenho muitos pacientes que começam a fazer terapia e falam assim, não, falei com fulano que ele tem que fazer, que é muito bom, e falar mais sobre isso, não ter vergonha de falar, eu vou no psicólogo, eu faço terapia, né, Natália? Antes, não vou falar não, não, hoje é sinônimo de É, orgulho. Se você faz terapia, significa que você está com a saúde mental em dia, você está bem, sim, né? sim. Se você não faz, tem uma coisa de errado. Eu nunca fui ao médico, então como é que será que está a sua saúde aí, né? Nunca fiz um Nunca exame, nunca fiz um exame de sangue, nunca a fiz mulher, nada. né? Nunca fiz um preventivo. Assim, meu Deus, como assim? Como é que... Aí quando vê já tá, né? Então é orgulho, é falar mais sobre isso. Eu acho que as Uhum. escolas tinham que falar mais sobre a saúde mental, incluir na educação saúde mental, esses conteúdos. Deixa eu pensar. A sociedade promover mais eventos que falem sobre a saúde mental, a sociedade no geral, né? As escolas, os hospitais, o ambiente de trabalho, pensar mais sobre isso, sobre a saúde mental dos colaboradores, que hoje em 2026 é lei mesmo, não dá mais para fugir. Foi incluído nos ambientes de trabalho, não pensar só nos riscos da saúde física, mas também nos riscos da saúde mental que muitas É, pessoas estão, né, em E risco. acredito, e acredito que a sociedade, enquanto pessoas individuais, também pode contribuir, né? Observando as pessoas em volta, um pai, mãe, irmão, sobrinho, tio, né? A gente observando as pessoas em volta, até naquela questão das mudanças de comportamento que a gente falou, né? Então, eu acho que todo mundo pode contribuir, Sim, né? né? Thais, Diga, tem uma pergunta aqui. então, vou finalizar Tá. as perguntas com a pergunta aqui, ó. Uma dica prática de cuidado emocional que qualquer pessoa pode aplicar hoje. É, acho que tem a ver com tudo que a gente falou, né? Encontrar um equilíbrio para você ter saúde mental, não ter exageros, né? Excesso de trabalho, você ter tempo para você tirar pausas para você.
Às vezes a gente não tem muito tempo no trabalho, trabalha numa empresa, eu sempre falo isso, assim, dou como dica. Você tira uns minutinhos, vai até o banheiro, enquanto você está no banheiro, você respira profundo, tira uma pausa, conecta um pouquinho, sai daquele ritmo de pressão, volta um pouquinho para você, que você não é só trabalho, em qualquer um, né? É hospital, eletricista de grandes fábricas que eu oriento. Ah, mas eu não tenho tempo. Às vezes toma um café corrido, não tem necessidade. As empresas às vezes dão tempo, horário de pausa de 20 minutos para você tomar um café, mas a pessoa mesmo às vezes se pressiona. A gente às vezes se cobra mais. Ah, não, não posso parar, tem que ser produtivo. É lei, horário de almoço, pausa para o almoço, Sim. né? Ah, mas o meu trabalho não dá. Faz você com calma, você cumprindo todo o objetivo do trabalho, as metas, você pode pensar, agora eu vou tomar meu café sem olhar no celular, agora eu vou almoçar sem olhar no celular, sem pensar um pouquinho em trabalho, tirar pequenas pausas e ter um final de semana, né, que você possa descansar, momentos agradáveis. Tudo isso Eu acho que contribui. aprender a escutar, a se escutar, né? Entender os seus limites, né? Corpo, cabeça, tudo. Tem que Entender ter os seus tempo, né? limites. Sim, sim. Uma dica prática de cuidado, mas também falar, faça terapia, né? Faça A terapia. terapia. Pelo menos em algum momento da vida, você precisa de ir lá, num ambiente seguro, falar das suas emoções, dos A seus gente, comportamentos. a Uhum. gente tem que entender que a saúde mental ela vai influenciar em todos os campos da nossa vida, né? Então a sua saúde mental vai influenciar na maneira como você conduz o seu relacionamento profissional, as relações profissionais, o seu relacionamento com família, com amigos, né? Então, a maneira como você age, a maneira como você cria os seus filhos, né? Então, a saúde mental ela vai influenciar em todos os campos da sua vida, né? Então, E por isso ela, que é muito é, importante. ela precisa ser levada a sério por isso. Então, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você fala para as pessoas, cuidado com os conselhos que você pede para as pessoas que vão te dar conselhos mais atrapalhados do mundo e você vai fazer mais coisas erradas. Então, procura Cuidado um com o que lugar. você fala para você mesma, né? Sim, às vezes você procura reforçar isso com uma pessoa que também tá mais perdida ainda. Eu falo muito isso. Às vezes o adolescente conversando com outro adolescente. Então, assim, procurar, né, entender, se levar a sério. Se a minha saúde mental não estiver em dia, eu não faço nada, né? Se ela te paralisar, você não consegue trabalhar. Ou Então, às vezes faz de uma forma pouco eficiente, né? Ou ruim até. sim. Então, cuidado com o que vocês veem na televisão, que pode piorar o estado emocional, o que vocês leem, o tipo de música, ambiente, pessoas, o tipo de assunto. Então, a gente pode ficar, a gente chama de ambiente tóxico, pessoas tóxicas, dependendo de onde você está, se molda aquele ambiente. Sim. Evitar, né, esse tipo de comportamento que vai te adoecer. Parece bobagem, mas a soma disso, igual a soma de você comer um doce todos os dias, é te adoecer. Então, a soma de maus comportamentos vai te adoecer também. Então, ter consciência disso, bons hábitos vão te ajudar. Não está conseguindo sozinho, vai ao psicólogo. E é isso. Procure ajuda, né? Nunca é sinal de fraqueza, nunca é à toa, né? Então, se está sentindo necessidade, procure ajuda. Não é frescura, né? Essa minha paciente, eu vou falar para vocês para finalizar, que me procurou hoje, tinha desistido de ir ao psicólogo e tal, falou que não tinha encontrado o psicólogo certo e tal. A irmã dela falou assim: Ô, minha irmã, não desiste, não. Eu quero fazer psicologia. Não desiste da saúde mental, não. E aí ela foi, me procurou e está continuando, tentando, espero que ela goste, mas a gente não deve desistir, por exemplo, eu sempre falei isso com a minha irmã também.
Se você não gostar do seu cardiologista, porque você tem um problema grave no seu coração, você nunca mais vai no psicólogo, no cardiologista, né? Não, não vai no médico, não, vou morrer. Então, a mente, você também precisa achar o profissional certo para que você se sinta à vontade para continuar cuidando. Não desistir, porque as pessoas fazem assim, ah, não é psicólogo, não, psicólogo é tudo ruim, não fala nada. Procure o seu psicólogo que tem a ver com você, que tem a ver com o seu jeito de pensar, que vai conseguir alinhar com o que você acredita. Então, Sim. não é desistir porque não gostou do primeiro, terceiro, do psicólogo, continue procurando. Tem muito por aí, eu sei, mas tem que ser aquele que é bom para você. Sim, com certeza. Então é isso. Bom, então vamos finalizar. Encerramos. Chegamos na nossa hora, né? Agradecer ao pessoal aí, né, Thaís? O reinício, né, no janeiro, e esperamos contar com a presença de todos aí no decorrer do ano. Quem quiser dar sugestões de temas, quem precisar de alguma coisa pode chamar lá no Instagram, né, Thaís? Sim, pode chamar a gente, a Natália. Né? Nós estamos hoje no meu Instagram, mas a Natália. Qual que é o seu Instagram, Natália? Não lembra, né? Você me Igual eu. pegou, né? Eu peguei. Me pegou, Thaís. Qual o seu arroba, Natália? Natália Correia ponto psicologia. Arroba Natália Natália Correia. Correia ponto psicologia. Isso aí. Tá? Tá? E E a segue a live vai gente, estar gravada no feed, né? No compartilha. mesmo da Thaís e compartilha com quem precisa escutar realmente. Você vai estar contribuindo para a saúde mental de alguém, tá? Com Isso é certeza. sério. Isso não é marketing, porque a gente não ganha nada com isso. Isso é sério. Leve saúde mental a sério, tá? Boa noite para vocês. Façam a parte de vocês. Se cuidem, Boa noite, tá? pessoal. Obrigada aí por estar aqui até agora. Esperamos vocês na próxima. Boa noite, Thaís. Obrigada por Boa mais noite. uma companhia. Boa Né? noite, Natália. Bom descanso, Para né? você Agora a também. nossa pausa. Obrigada a vocês todos. Tchau, tchau. Tchau.